A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Elvio Surian, sou pastor da Igreja Brasil para Cristo de Taboão da Serra, e vou trazer aqui uma meditação baseada no livro de Marcos, capítulo 10, verso 17. E diz assim o texto: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus estava trazendo muitos ensinamentos, estava a caminho de Jerusalém. Há poucos dias chegaria o dia do seu martírio, do seu sofrimento, da sua entrega pela humanidade. E nesse caminho ele encontra-se com um homem, e esse homem reconhece o senhorio de Cristo, reconhece como mestre, porque Jesus ficou conhecido em toda parte. Ele reconhece então que Jesus era um mestre, tanto é que fala bom mestre. E ele se prostra diante de Jesus, tem um encontro com Jesus, e ele não lhe pede nada, ele apenas faz uma indagação, uma pergunta. Talvez essa pergunta cabe a nós fazer nesses últimos dias, porque nós estamos olhando para tantas coisas e esquecemos que também temos que salvar a nossa vida. E ele faz uma pergunta assim: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então, com muita sabedoria e humildade, diz assim, e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus reconhece que Deus era bom, como nós reconhecemos que Deus é muito bom. E ele faz uma pergunta então para esse jovem, para esse homem, que diz assim: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E esse homem então responde a Jesus. E ele respondendo lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade eu tenho aprendido os mandamentos, eu tenho aprendido a lei e tenho procurado estar praticando a lei. Mas Jesus viu algo nele que podia impedir que ele chegasse à sua salvação. E Jesus diz algo aqui que lá em Lucas e em Mateus ele não disse. Por isso eu preferi a narrativa de Marcos, porque a narrativa de Marcos é a mais completa. E diz assim Jesus: e Jesus, olhando para ele, o amou. Então prova que Jesus amou aquele homem, conhecendo aquele momento, porque a Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz assim, eu vou mostrar para vocês, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós o quê? Pecadores, ainda nós pecadores, Cristo morreu por nós. E olha aqui a recompensa, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, né? Pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então esse sangue nos dá direito à salvação. Esse sangue nos reconcilia com Deus, nos justifica diante de Deus. E esse homem então disse para esse homem: falta ali alguma coisa, talvez alguma coisa, eu não sei o que falta na sua vida, na minha vida. Pode ser, né? Na vida desse homem eu vou mostrar para vocês o que faltava na vida desse homem. Que diz assim o Senhor: o amor, ele disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Então ele ouviu e mostrou uma condição para aquele jovem, para aquele homem, que diz: vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, aí você vem e me segue. E esse jovem, esse homem, olhando para ele, né? Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, muitas herdades, ele tinha muito dinheiro. E muitas vezes, sem nós percebermos, algo nos domina e nos afasta de Deus. Nós colocamos muitas vezes como prioridades. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 17, diz um texto muito importante lá, que diz assim: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos e nem ponham a sua esperança
nas riquezas, mas em Deus, que nos dá tudo para que delas gozarmos. E com essa riqueza você distribua, faça beneficência aos pobres, àqueles que precisam. E aí então você vai ter um tesouro no céu. E nós vemos então que ele ficou triste. E nesse momento de decisão que ele teria que tomar, que seria uma renúncia como prioridade na vida dele, para que isso estava atrapalhando o seu caminho para a salvação, é o que muitos hoje estão deixando as coisas, Jesus não ser mais prioridade para nós. É muito bom a gente admirar Jesus, por as pessoas hoje, muitas pessoas admiram verdadeiramente Jesus, mas não querem um comprometimento com ele, porque algo o impede. No caso dele aqui, as riquezas. As riquezas estavam impedindo, então, de seguir o mestre. Tanto é que ele, quando ele ouviu essa indagação de Jesus, ele abandonou Jesus. Ele achou que Jesus não era prioridade e foi embora muito triste. Talvez alguma coisa possa estar, não sei, nos atrapalhando de estar com Cristo. E no caso dele, a riqueza. E hoje a gente vê no mundo como a riqueza tem escravizado muitas pessoas. As pessoas, para serem ricos, para ganhar posição, fama, fortuna, prazer, preferem tudo isso, priorizam tudo isso, mas não priorizam ao Senhor Jesus, que é nosso único caminho, que nos leva à salvação, que nos dá descanso para a nossa alma. E continuando então, os seus discípulos observando, Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, agora Jesus vai focar para os seus discípulos. Seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Como é difícil. Olha a resposta dos discípulos. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus tornando a falar. Talvez eles não tivessem entendido, tornando a falar. Disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí caiu a ficha dos discípulos. Como é difícil, entrar no reino dos céus as pessoas que têm riquezas. Nós sabemos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, fala que não se pode servir a dois senhores, porque você vai há de agradar um, desagradar outro. Não se pode servir a Deus e a mamão, que é as riquezas. E aí então caiu a ficha dos discípulos. Aí ele fala assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus, porém, respondendo, disse, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus, possível, mas para Deus, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus não há nada impossível. Quando nós começamos a negar, renunciar às nossas vontades e começamos a trilhar nos caminhos de Deus, você passa então a ter intimidade com Deus. E aí você começa a descobrir os mistérios de Deus, porque Cristo veio trazer os mistérios de Deus para revelar para a sua igreja. E você vai ver então o que é mais importante é estar com Deus do que tudo que o mundo pode nos oferecer. E eles entenderam que o reino de Deus é prioridade na nossa vida. Jesus, porém, olhando para eles, como eu já disse, o que é impossível para o homem não é para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Quando nós renunciamos às nossas vontades para fazer a de Cristo, a de Deus, olha a recompensa. E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Está disposto a ganhar
para nós ganharmos, nós temos que perder. Como ele diz aqui, eu tenho uma família de 6 membros, agora 3, porque meu pai, meu irmão e a mãe se foram. Mas eu ganhei uma igreja no Taboão, as igrejas que eu congrego, muitos irmãos, e dá 100 vezes mais. Aqui, lá na Flórida, em qualquer lugar que nós passamos, nós vamos ganhando mais irmãos, irmãs. E com isso, irmãos, vamos chegar à vida eterna. Deixa essa palavra para reflexão. E você que tem Deus no seu coração, fique tranquilo. Não se preocupe com os acontecimentos dos últimos dias. Que eu vou dizer um mistério para vocês. Deus é contigo e vai guardar você e praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus abençoe, irmãos. Fica com essa palavra de reflexão em nome de Jesus. Amém.